Nascido por volta de 525 a.C. em Eleusis, próximo de Atenas, era de família nobre com uma educação privilegiada. Ésquilo é conhecido como o pai da dramaturgia grega, sendo o mais antigo dentre os dramaturgos mais notáveis. Sabe-se que lutou nas guerras persas quando mais novo, evento esse que influencia suas obras mais tarde, que envolvem temas épicos e que é retratado principalmente na obra Os Persas. Ademais, ele sempre esteve envolvido com o teatro e os concursos, contabilizando mais de 10 vitórias. E como eram as peças de Ésquilo? Dentre as principais características de suas obras estão grandes inovações no teatro grego que ele mesmo foi responsável por emplacar, como o uso das máscaras, a participação ativa do couro no conflito, não apenas comentando a ação, e a inserção de 2 ou mais atores em cenas, que ampliou a possibilidade de diálogo e conflito entre os personagens, que antes eram apenas monólogos ou interações com o couro. Ésquilo tratava de temas complexos, como o destino, justiça, o papel dos deuses e as relações com os homens. E todas essas são características presentes na tragédia Eumênides, tragédia essa que será o tema desse vídeo. A história tem início no Templo de Apolo, onde Orestes se refugia por estar sendo caçado pelas Fúrias após ter matado sua mãe, Clitemnestra. Instruído por Apolo, Orestes parte para o Templo de Atena. Incitados pelo fantasma de Clitemnestra, o coro das Fúrias faz uma tentativa de ataque a Orestes, mas são impedidos pela chegada de Atena. Orestes e o coro apresentam sua versão sobre o crime para a deusa, que então busca um arauto e o apresenta para os juízes para que o julgamento de Orestes aconteça. Em seu testemunho, Apolo fala que a profecia que deu a Orestes, que o levou a matar sua mãe, foi inspirada por Zeus. Orestes então é absolvido. Atena declara que o povo que já teve como rei Ergeu manterá as normas adotadas no tribunal. Ordena que, em frente à fortaleza dos atenienses, sejam erguidas as muralhas altaneiras da nova cidade e que a reverência e o temor evitarão que os cidadãos cometam crimes, proclamando também um tribunal honesto para proteger a cidade. Os arcos que movem a tragédia Eumênides se referem aos personagens Orestes e Clitemnestra. Orestes, motivado pelo desejo de não ser mais atormentado pelas fúrias, busca ser inocentado pelo assassinato de sua mãe. Para isso, ele deve viajar até a cidade de Atenas, onde deverá encontrar o templo da deusa padroeira da cidade e provar sua inocência perante um tribunal. Enquanto isso, o fantasma de Clitemnestra deseja ver o próprio filho punido por tê-la matado. Para alcançar tal objetivo, Clitemnestra conta com a ajuda das fúrias para condenar Orestes por seus crimes. A tragédia se encerra com Orestes fechando seu arco de personagem ao atingir seu objetivo e ser inocentado pela deusa Atena. O conflito principal da peça acontece quando Orestes, Apolo e as Fúrias vão ao Areópago para o julgamento. Porém, a votação finaliza empatada, então Atena determina seu voto final a favor de Orestes, que será absolvido. Assim, atingindo o clímax da peça, quando as Fúrias, deusas da vingança, ameaçam condenar Atena e punir os jurados, cidadãos de Atenas, pela absolvição de Orestes. Portanto, Atena tenta convencer as Fúrias oferecendo uma vida em Atenas, podendo ter seu próprio templo onde serão adoradas. Deste modo, ficando conhecida como Eumênides, ou as Benevolentes. Agora vamos falar sobre o coro, as fúrias e o corifeu, a líder delas. Esses dois geram identificação com o público da mesma forma, pela sede de justiça. As fúrias podem muito bem ser malvadas, mas no fim elas só querem que Orestes pague por matar sua mãe e argumentam muito a favor disso. Assim, a gente imagina que boa parte do público podia ter empatia por elas e muito provavelmente adotar a causa. Vemos, por exemplo, uma cena em que o coro fala sobre a sensação de impunidade que viria com a absolvição de Orestes. Elas diziam que, se o crime fosse perdoado, qualquer filho mataria o próprio pai sem medo.
Também vemos o Corifeu defendendo as crenças das fúrias quando interroga Apolo e Orestes durante o julgamento, tentando achar brechas nos discursos de cada um para que o filho do Agamenon pagasse. A peça se passa em 2 espaços. O primeiro sendo em Delfos, no templo de Apolo, e o segundo no templo de Atena, na cidade de Atenas, de Heróica, por volta de 1200 a.C. No primeiro cenário da obra, o templo de Apolo, em Delfos, a cena se inicia com uma profetisa no templo, e logo vai para Orestes, que está com as fúrias o assombrando. Contabilizam 6 ao total, enquanto suplica Apolo, que por sua vez também entra em cena e logo chama o seu irmão Hermes, somando-se 10 personagens. É muito importante ressaltar que os deuses não são apenas espectadores, mas sim participantes ativos, eles que comandam o destino. Apolo ordena que Orestes vingue seu pai, mas isso torna o alvo das Eríneas, que são as deusas da vingança. Atena intervém, criando o tribunal, para decidir o destino de Orestes, marcando a transição da vingança para a justiça racional, que é muito mencionada na tragédia. Ao decorrer da tragédia, o destino se manifesta no ciclo de vingança, que começa com Agamenon, passando por Clitemnestra e Orestes, até ser interrompido por Atena. Podemos ver também que existem algumas cenas-chave, que incluem o reconhecimento de Orestes sobre a sua culpa, o confronto entre Apolo e as Eríneas no julgamento e a aceitação das Eríneas de um novo papel na tragédia. Fechando o raciocínio, queria falar um pouquinho sobre o conceito de metron, né? O que é metron? O equilíbrio ideal. É restaurado quando a justiça baseada na vingança dá lugar ao julgamento, encerrando o ciclo de violência e trazendo ordem na tragédia. Segundo Aristóteles, o humano possui uma tendência à imitação, encontrando identificação nas tragédias gregas e nas artes dramáticas. O filósofo acreditava que tal fenômeno é mais que platônico. É um processo no qual o espectador assistia à imitação da vida, das paixões e das ações humanas, resultando em uma identificação que promove o prazer do público. Portanto, para que a plateia sentisse terror, animação ou qualquer tipo de emoção, era preciso uma direta relação pessoal com o que ocorria no palco. Assim, o exagero de cenas e o uso de assuntos pesados passavam a sensação de que a sociedade estava suscetível a passar por tais males. Por isso, a identificação sentida pelo público acabou sendo chamada por Aristóteles de mimesis. A mimesis levava a catarsis, que provocava a purgação dos sentimentos de compaixão por parte dos espectadores. Por isso, os artifícios como heróis trágicos, peripécias com finais catastróficos e morais discutíveis trouxessem a sensação de vingança, terror e empatia pelos personagens, aumentando a cumplicidade entre a plateia e o público até o fim do espetáculo. Assim, as tragédias gregas se tornaram ícones atemporais e referências históricas, literárias, musicais e cinematográficas até os dias de hoje.